Ao assumir a vaga de Guilherme Maluf, que foi para o Tribunal de Contas do Estado, o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone, diz que tem a intenção de trabalhar na área de incentivos industriais, gerando emprego e renda. E é para saber mais detalhes dos projetos políticos do parlamentar, dessa questão aí dos incentivos, que o próprio governador Mauro Mendes já disse que pode cortar aí entre 15% a 20%, que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com Carlos Avalone. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, ontem nós entrevistamos aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Ele admitiu que pode haver aí um corte, aí, a tesoura dele parece que está bem afiada aí, um corte aí de 1 bilhão, pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais em cima dos atuais incentivos fiscais. É possível isso? Bom, primeiro eu queria, em nome da Nayara, cumprimentar todas as mulheres de Mato Grosso, de Cuiabá. Vocês estão ocupando muito espaço, ou ainda um espaço, mas tem muito para ocupar ainda. É um momento de comemorar, mas é um momento de dizer a luta continua. Né? Obrigada. E todas terão o apoio do deputado Carlos Avalone lá na Assembleia. Sobre a questão dos incentivos, e somando ao que foi o anúncio da minha estada aqui, eu quero dizer que eu tenho uma convicção de que uma das coisas que a população mais precisa no Brasil de hoje é emprego. Os pais de família, as mães de família, quem está comandando as famílias, tem sofrido muito com o desemprego e não trazer esse dinheiro para casa no final do mês. Os programas sociais, os programas paternalistas, às vezes, nem tem certos momentos que ele é necessário, mas ele não pode ser uma realidade eterna. Então, portanto, só o emprego vai trazer a dignidade do pai e da mãe de família. Por isso eu defendo os incentivos. Eu defendo os incentivos que é através deles que nós vamos gerar emprego em Mato Grosso. É através deles que nós vamos trazer dignidade para os pais e mães de famílias desse estado. Então é nesta linha que eu vou trabalhar. O senhor acredita que sem esses incentivos o Estado não tem como crescer e, por exemplo, sair desta enorme crise? Porque o governo, em contrapartida, fala que a diminuição dos incentivos é também um fator para ajudar a tirar Mato Grosso da crise financeira. Primeiro, eu sou a favor de toda e qualquer investigação que se faça em cima de incentivos, sonegação, renúncia fiscal. Isso é importante ficar claro. Lembro que quando eu assumi a Assembleia em 2006, mais ou menos, 2007, 2004, foi aberta uma primeira CPI dos incentivos, que essa aqui é a terceira. E naquele momento eu vinha de ser secretário durante 4 anos do governo Dante de Oliveira e o deputado Zé Carlos do Pátio propôs a CPI. E ninguém queria assinar a CPI. Eu fui a primeira assinatura da CPI. E quando cobrado pelos empresários, mas por que você está assinando a CPI? Eu falei, porque eu fui secretário e se eu não assinar, vai parecer que eu estou com medo de ser investigado. Então, não há problema em se investigar os incentivos fiscais. Eles têm e são investigados. TCE, CGE, só que as duas TCU, primeiras, só para falar, só para complementar isso, só que as duas primeiras CPIs não deram em absolutamente nada. Olha, quando chegou perto ali dos grandes, acabaram a CPI. Na segunda foi assim. A segunda fez um relatório, foi assim. Teve informações importantes, foi mandado para o Ministério Público 2 carrinhos de produção. Mas não deu em nada até hoje, deputado? Mas aí eu acredito que a CPI teve o seu papel. A conclusão dela eu não conheço. Mas quando foi para ouvir lá os grandes, os barões, a CPI acabou de uma hora para outra. Olha, tentaram levar Iraí Maggi lá, não conseguiram de jeito nenhum. E CPI tem poder de polícia? Pois é, eu não tenho essas informações, Lúcio, tá? O senhor leu isso, né? Mas gostaria, agora eu pretendo estar lá, se o líder me indicar, se os colegas me deixarem participar da CPI, eu acho que eu posso contribuir muito com a CPI, com as informações que eu tenho. Uma coisa que eu vejo ser colocada sempre pela imprensa, e você é uma pessoa que tem convicção na questão dos incentivos fiscais, e eu gosto de discutir isso com você, sempre nos programas que eu sou entrevistado por você. Você tem dito claramente sempre que a sua preocupação não é que você é contra os incentivos, mas você é contra a falta de transparência. Então eu quero dizer critérios, né? E critérios. Eu quero dizer para você o seguinte, houve uma mudança de critério de incentivos fiscais. Os incentivos fiscais eram de um jeito até 2002, no final de 2002, começo de 2003, 2004, parou-se de falar em cadeias produtivas e começou a se falar em incentivos individuais para cada empresa. Isso trouxe a falta de isonomia. Por isso que uma cervejaria... E a falta da isonomia é o seguinte, ganhavam os incentivos os amigos do rei. Não, não é isso, certo? Pode ser Passa isso. também por aí, não passa, Pode deputado? ser isso, mas não é isso. A intenção não era essa. Tanto é que neste governo que fez isso,
Não teve escândalo, não teve acusação, os incentivos foram feitos de forma transparente, foram feito tudo. O problema é que trouxe a falta de isonomia. Por isso que a Petrópolis tem 90 e a Ambev tinha 90 e a Ambev tinha 60. Por quê? Porque não havia isonomia. Se você analisasse os processos, o processo permitia isso. Um erro de lei, um erro da proposição. Agora, isso foi mudado. Agora a Petrópolis, isso, que o senhor citou aí, tem problemas dos pés à cabeça, né? E eu vou falar deles aqui, se der tempo. Assim, mas olha só, o problema é que essa falta de isonomia trouxe problemas sérios de competitividade. Imagina você ter uma empresa, Lúcio, a Nayara ter outra empresa, você tem 90 e ela tem 60. Como que ela vai sobreviver com você a 90? Não cerveja, que é uma coisa um pouco diferente, mas em processos mais próximos. Isso acontece em muitos dos processos. Então, quando eu fui secretário pela segunda vez agora, nós mudamos isso na legislação, na lei, na Assembleia Legislativa. No final de 2018, isso foi mudado, voltou a ser em cadeias produtivas e essas distorções vão acabar. Agora, estão acabando e vão acabar. E o da cerveja já acabou. Faltou. Não tem mais Petrópolis com 90 e Ambev com 60. A Ambev só está com 90 porque ela tem uma liminar na justiça que dá direito a ela a ter 90. Porque o SEDEM e o CONDEPRODEMAT, que são os dois órgãos do Estado, no governo anterior, mudou isso e colocou as duas com 60. E a Petrópolis? Está também, o senhor falou Ambev, com 90. Não, a Petrópolis tinha 90. Tinha 90. E foi reduzida para 60. 60. No CONDEPRODEMAT e no SEDEM. E agora, depois que foi reduzido, nós comunicamos a eles que eles foram reduzidos, eles entraram na justiça e conseguiram uma liminar. Por que conseguiram uma liminar? Porque esses contratos, quando são feitos... E a Ambev tem quanto hoje? 60. 60. Isso. A Ambev tem 60 e pela SEDEC a Petrópolis também 60. Porém, com uma liminar. Quer dizer, o governo cortou e a justiça devolveu. Olha, isso é um processo jurídico. Não, mas foi isso que ocorreu. Foi isso que ocorreu. Foi isso que ocorreu. Sem dúvida nenhuma, foi isso que ocorreu. Não houve hoje tem 15 empresas que estão tendo incentivos fiscais por liminar. Eu não estou dizendo que isso está errado, então, eu estou dizendo só que é um fato. Estou passando para vocês a transparência que vocês pedem. Aí chama atenção para outra coisa. Ontem a gente recebeu o secretário, ele falou do pente fino que o governo vem fazendo, até questionei o senhor no intervalo. Faltou esse pente fino no governo Pedro Táxi, por exemplo. Aí vem uma outra questão, que não adianta fazer um pente fino, cortar e as empresas voltarem a ter um incentivo na justiça. Ok, então o pente fino. Em janeiro de 2015, existiam 830 empresas com incentivos fiscais. No final de julho de 2018, no governo Pedro Táxi, passaram a ter 432. 400 perderam os incentivos fiscais. Dessas 400 que sobraram, 56 foram suspensas. Então só tinha 272. E as 272 foram fiscalizadas. Eu tenho o relatório aqui da fiscalização, assinada pela Terezinha Sintra Paes de Barros, que é uma coordenadora competentíssima da secretaria, que está lá há mais de 20 anos e que foi em todas as empresas. E dessas empresas que ela foi, 271, 17 foram suspensas, porque não estavam cumprindo. Então não é uma vistoria que vai lá e não olha nada. Não, olhou. Então não faltou fiscalização, houve a fiscalização. A Petrópolis, que ela está autuada em R$1 bilhão pela Secretaria de Fazenda. R$1 bilhão. Secretário, só para isso dá para recuperar. Secretário, o nosso tempo chegou ao final. Só para encerrar, vamos lá. Dá para cortar quanto dos incentivos? 300 milhões, 500, 600? Ou não dá para cortar nada? Dá para cortar tudo que tiver ilegal. Tudo que tiver fora da lei. Isso dá para cortar. Se localizar, como foi localizado na Petrópolis, uma ilegalidade, e essa foi de R$1 bilhão, dá para cortar. Então, quando o secretário o que a Justiça devolveu representa quase R$1,5 bilhão. O que a Justiça devolveu às empresas. Não foi o que a Justiça devolveu. A Justiça disse que ele pode, liminarmente, ela pode decidir ainda, e a Petrópolis tem respaldo para pagar depois tudo que ela deixou de fazer. Então, no caso da Petrópolis, a Justiça ela pode estar causando um prejuízo momentâneo, mas não vai estar causando um prejuízo no final, porque no final, ganhando o governo estando certo, ele vai... Mas ela está com mais de 90% de incentivo ela hoje. Ela está hoje com 90% de incentivo, é um fato. Deputado, muito obrigado pela presença, pelas informações e vamos aguardar aí os desdobramentos dessa CPI da renúncia e da sonegação fiscal. Ok, estaremos juntos aí com vocês. Obrigada, deputado.